O Japão, terceira maior economia global com um PIB de 4,9 trilhões de dólares, destaca-se por sua indústria e tecnologia sólidas, juntamente com mão de obra instruída e eficiente. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ajudaram na reconstrução do país e redigiram sua Constituição, limitando seu poder militar para evitar conflitos futuros. Por anos, os Estados Unidos garantiram a segurança do Japão, permitindo que o país alocasse recursos em outros setores. O Japão experimentou um notável crescimento econômico, tornando-se uma potência industrial e econômica no século XX. No entanto, desde os anos 90, enfrenta estagnação e a concorrência de vizinhos como Coreia do Sul e, principalmente, China, que expande sua influência na região. Neste vídeo, exploraremos por que o Japão não mantém um exército, apesar dos esforços japoneses para mudar essa situação, considerando o crescente papel da China na Ásia. Para compreender a atual situação do exército japonês, é necessário revisitar os eventos que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Após a derrota do Japão em 1945, os Estados Unidos, preocupados em evitar uma possível remilitarização japonesa e novos conflitos na região do Pacífico, redigiram uma nova constituição para o Japão em 1947, alinhada aos interesses norte-americanos e aos princípios ocidentais. Essa constituição, presente no artigo 9º, estabeleceu que o Japão buscaria a paz internacional com base na justiça e na ordem, renunciando para sempre ao uso da guerra como instrumento soberano da nação e à utilização da força para resolver disputas internacionais. No entanto, durante a Guerra da Coreia em 1950, surgiram preocupações com a segurança japonesa, dada a proximidade geográfica do país com o conflito e a ausência de forças militares para protegê-lo. O temor de uma possível ameaça da União Soviética levou à revisão da Constituição, possibilitando o estabelecimento de uma força militar autodefensiva, conhecida como Forças de Autodefesa Japonesa, JSDF. Isso marcou o retorno parcial das Forças Armadas japonesas ao longo dos anos. Em 1951, apenas um ano após o início do conflito coreano, foi firmado o Tratado de Segurança Mútua entre o Japão e os Estados Unidos. Esse acordo permitiu a permanência das forças americanas em solo japonês mesmo após a recuperação da soberania do país. O primeiro-ministro japonês da época, Shigeru Yoshida, viu isso como uma vantagem, pois ter a maior potência do mundo como protetora significava que o Japão poderia se concentrar na reconstrução pós-guerra e na recuperação de sua economia, que estava severamente prejudicada. Apesar de ser um aliado estratégico dos Estados Unidos no Pacífico, o Japão nunca se envolveu diretamente em conflitos internacionais. Uma situação controversa ocorreu em 1991 durante a Guerra do Golfo, quando o Iraque invadiu o Kuwait. Enquanto os Estados Unidos e seus aliados enviaram tropas para combater o Iraque, o Japão contribuiu financeiramente para as forças aliadas. Isso gerou amplas críticas e descontentamento, especialmente entre os militares japoneses. Em 1992, uma lei internacional de cooperação pela paz foi aprovada, permitindo que as Forças de Autodefesa do Japão, JSDF, participassem de operações de manutenção da paz das Nações Unidas em áreas não combatentes, como ajuda humanitária e reconstrução pós-desastres naturais. A JSDF desempenhou um papel fundamental na recuperação da cidade de Kobe após o terremoto de 1995 e também enfrentou o desastre nuclear de Fukushima em 2011, resultante de um terremoto seguido de tsunami. Essas operações humanitárias e a ampla aceitação pública das forças de autodefesa japonesas ajudaram a dissipar o medo e o ressentimento que existiam desde a Segunda Guerra Mundial. O Japão se tornou um dos países mais pacíficos do mundo e experimentou um notável crescimento econômico pós-guerra, elevando-o ao status de segunda maior economia mundial durante o século XX. No entanto, essa situação está mudando à medida que a China cresce rapidamente e se torna uma superpotência global, investindo massivamente em seu poder militar e expandindo sua influência no Pacífico. Além disso, os constantes testes nucleares da Coreia do Norte ameaçam a soberania não apenas do Japão, mas de toda a região. Recentemente, o Japão teve seu espaço aéreo invadido por um míssil norte-coreano que sobrevoou o país antes de cair no mar.
Essas ameaças e provocações por parte de vizinhos destacam a vulnerabilidade da soberania japonesa, uma vez que suas forças armadas mantêm um papel essencialmente defensivo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em caso de ataque, a segurança do Japão depende em grande parte dos Estados Unidos, que mantém 23 bases militares e cerca de 50 mil soldados em território japonês, principalmente na região de Okinawa, onde também há presença constante de navios e aeronaves de guerra. No entanto, à medida que a economia japonesa prosperava, os gastos militares sempre foram objeto de debate entre os legisladores. Embora o Japão destine apenas 1% de seu PIB para fins militares, um valor inferior ao de muitos países, como o Brasil, Alemanha e Itália, em termos absolutos, isso se traduz em um considerável investimento de 54 bilhões de dólares em 2021, fazendo do Japão o nono maior investidor em forças armadas. No entanto, o Japão ainda está significativamente atrás de seu principal rival na região, a China, que alocou mais de 293 bilhões de dólares para o setor em 2021. Essa expressiva expansão militar chinesa levanta preocupações, especialmente em relação aos interesses declarados da China nas áreas do Pacífico, em particular no Mar do Sul da China. A China construiu diversas ilhas artificiais na região, transformando-as em bases militares autênticas no Pacífico. Essas expansões têm causado tensões significativas entre os dois países. Por exemplo, em 2013, a China estabeleceu uma zona de identificação de defesa aérea no Mar da China Oriental, que inclui as ilhas Senkaku, disputadas pelo Japão, China e Taiwan. Em 2022, a China anunciou que exigiria um plano de voo para todas as aeronaves que entrassem nessa zona, reivindicando as ilhas como parte de seu território. Diante da crescente ameaça chinesa e norte-coreana nas proximidades, em 2015, o então primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, reinterpreta a Constituição para permitir que o Japão e suas forças militares defendessem seus aliados pela primeira vez na história. Essa mudança abriu o caminho para uma maior cooperação militar com os Estados Unidos, que estavam preocupados com a Coreia do Norte e a China. A aliança entre o Japão e os Estados Unidos atingiu patamares significativos, com sucessivos governantes japoneses compartilhando a mesma política externa, resultando em maiores gastos com defesa e cooperação no desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo mísseis balísticos e projetos militares. O Japão, por exemplo, adquiriu recentemente 105 caças supersônicos F-35, considerados uns dos mais modernos atualmente. Diante da defasagem acumulada ao longo do tempo, as forças de autodefesa do Japão estão buscando maior autonomia. Isso é considerado necessário devido à nova dinâmica geopolítica no Pacífico, que exige uma reformulação na política de autodefesa japonesa, vista como desatualizada por muitos especialistas e militares. Nesse contexto, o Japão está fazendo investimentos substanciais na modernização de seus equipamentos, especialmente em termos de defesa interna, priorizando a proteção das ilhas do Sudoeste, que enfrentam riscos decorrentes das atividades chinesas na região. Outro aspecto relevante é a revitalização da marinha japonesa, que havia ficado praticamente obsoleta e estagnada desde o final da Segunda Guerra Mundial. O Japão está expandindo sua capacidade naval, introduzindo submarinos Soryu, considerados uns dos mais avançados globalmente. Além disso, estão convertendo porta-helicópteros em porta-aviões completos, habilitados para operar o caça F-35 com capacidade de pouso e decolagem vertical, tornando-os aptos a operar em qualquer parte do mundo. Vale ressaltar que não apenas o Japão enfrenta